Pessoal, então vamos lá começar a trabalhar com essa questão do Node-RED, tá? Então vamos começar com a instalação, que eu posso pesquisar por Node.js. Então esse arquivo vai aparecer aqui para a gente, tá? Esse link, aliás. E aqui eu consigo fazer o download do instalador, certo? Baixou esse instalador, pode executar ele normalmente, e depois que ele estiver instalado, a gente vai precisar executar o prompt de comando, certo? Então a primeira coisa que a gente pode ver aqui é se o Node já foi instalado. Então eu posso colocar aqui o Node version. Então ele vai me dar aqui a versão do Node.js que está instalado. E eu preciso também do npm, tá? npm, que é o Node Package Manager, certo? Então ele é responsável por instalar o que a gente precisar aí do Node.js, tá? Então vou verificar também se ele está instalado, certo? Aí aqui mostra a versão dele, então ele está instalado com a versão 11.1.0. E agora sim, então eu posso digitar npm install -g node-red. Então, com esse comando, ele vai instalar o Node-RED. No meu caso aqui, o Node-RED ele já está instalado, tá? Então, ele vai só mostrar quais são os pacotes que foram atualizados. E é importante que, nesse momento, o seu computador esteja conectado à internet, tá? Porque ele precisa buscar essas informações na internet. Então, está aqui, né? Ele já verificou a instalação. Quando ele terminar, eu posso utilizar aqui o comando node-red, certo? Então, node-red, ele vai iniciar o servidor, né? Então, os meus flows estão todos aqui nesse endereço, tá? 127.0.0.1, na porta 1880. Então, você pode escolher qualquer navegador para poder acessar esse endereço. Estou aqui, eu vou pegar aqui, então, o 127.0.0.1.1880, certo? Então eu já tenho aqui alguns fluxos, tá? Esse fluxo 2 aqui eu vou desabilitar ele, certo? E vou implementar aqui para salvar e vou criar um novo fluxo, certo? Então fluxo adicionar, certo? Então eu tenho esse novo fluxo aqui para eu poder começar um novo programa com o Node-RED, certo? Então eu posso implementar aqui para ele salvar. Quando ele tiver com essa bolinha azul aqui é porque ele não salvou o fluxo ainda. Então eu posso implementar, ele salvou, posso até fechar aqui. E se eu quiser usar o Node-RED, o prompt de comando tem que estar sempre sendo executado, tá? Como eu fechei o Node-RED, eu vou pressionar Ctrl C aqui, né? O Ctrl C faz com que ele interrompa aqui a execução do servidor. E aí sim eu posso sair aqui do prompt, certo? Vou pegar aqui o Visual Studio e, na verdade, o que eu vou fazer é criar um novo programa para a plataforma ESP32, certo? Então tá aqui, Visual Studio, certo? Estou usando aqui o Platform.io. Então a gente vai criar um novo projeto para a ESP32. Então criar um novo projeto. Comunicação com Node-RED, certo? A placa que a gente está utilizando é essa DevKit V1 da Duit com o framework do Arduino, certo? Então vou dar um finish aqui. Eu já estou com a placa ESP32 conectada na minha USB, certo? E uma vez que ele iniciar o projeto aqui, eu consigo verificar qual é a porta na qual ela está conectada, que ela está em automática, mas se eu conectar aqui em alto, aparece aqui em cima, tá? Então a ESP32 ela está conectada na porta com 10, certo? Então eu vou acessar aqui o source, o main, e vou fazer um novo programa aqui para ESP32. Teste de comunicação Node-RED. Lembrando que essa comunicação aqui ela vai ser serial. A gente sabe que a ESP pode comunicar via Wi-Fi também, usando diversos protocolos, mas por enquanto a gente vai fazer com a comunicação serial, certo? Então eu estou usando o framework do Arduino aqui, vou usar o Arduino.h,
Vou definir aqui uma entrada. Essa entrada ela é uma entrada digital. Vou utilizar ela no GPIO 4. E vou deixar aqui também o LED built-in da ESP32, que é o GPIO 2, certo? Vou criar duas variáveis aqui. Vou colocar aqui o estado atual da entrada e vou criar também um último estado. Para eu poder fazer uma lógica aqui onde ele vai transmitir pela serial somente quando o estado lógico da entrada do GPIO 4 for alterado. Então o estado atual eu vou deixar ele aqui em nível 1, certo? Vamos iniciar então o programa. Vou deixar aqui a serial em 9600 bits por segundo, certo? Vou configurar aqui a entrada como sendo uma entrada com pull-up habilitado internamente. E da mesma forma, vou deixar aqui o LED 1 configurado como um terminal de saída. Ok? Bom, então é isso. Na função loop aqui, nós vamos efetuar algumas mudanças, tá, no programa. Então eu quero tratar três coisas. Eu quero tratar do acionamento desse LED do GPIO 2, da leitura da entrada do GPIO 4 e vou criar aqui uma variável leitura que vai servir para a gente poder fazer a leitura de um sensor analógico no GPIO 35, certo? Então, entradas e saídas digitais GPIO 4 e 2 e uma entrada analógica no GPIO 35. Então, vamos cuidar primeiro aqui da manipulação da parte do acionamento do LED, certo? Então, eu vou criar uma variável, posso deixar ela local mesmo, certo? Vamos testar primeiro se chegou algum caractere pela serial. Então, se chegou um caractere pela serial, temos um erro aqui já, peraí. Se chegou um caractere pela serial, então aí sim eu vou criar a variável serial read, serial.flush, e agora eu vou fazer essa tratativa, certo? Se o caractere recebido for a letra A, por exemplo, eu posso pegar o LED, aqui digital write, o LED e colocar em nível alto. Se não, se a variável rec for igual ao caractere B, por exemplo, B, eu posso fazer um digital write do LED em nível baixo, certo? Bom, então é isso. Isso aqui é só recepção, tá? Então, isso aqui a gente está tratando do GPIO 2, né? Ligar ou desligar o LED de acordo com a mensagem que a gente recebe. Para a gente tratar o GPIO 4, que é uma entrada digital, eu vou deixar aqui o estado atual vai fazer uma leitura lá na nossa entrada. E caso o estado atual seja diferente do último estado, então o que vai acontecer aqui é que o último estado vai receber o estado atual e vou enviar um serial.println do estado atual, certo? Ou seja, então aqui eu garanto que ele vai fazer um envio somente quando esse estado lógico de nível alto para nível baixo no GPIO 4 alterar. Então ele não fica enviando continuamente, certo? Bom, e aqui vamos cuidar agora do GPIO 35, que é uma entrada analógica, certo? Então vou pegar aqui uma variável leitura, fazer um analog read no nosso sensor, que é o GPIO 35, certo? Bom, e aí sim eu vou fazer serial.read
print ln, a variável leitura, lembrando que essa variável ela vai de 0 até 4096. E vou colocar um delay aqui só para ele não ficar printando esse valor muito rápido, porque aqui GPIO 5, ok, né? Ele fica enviando essa leitura analógica do GPIO 35 continuamente, certo? Só que aqui nós temos um problema. Existe um serial print do estado atual do GPIO 4 e existe um serial print da leitura, né, que no caso é nosso sensor analógico. Eu preciso separar isso aqui lá no Node-RED, porque eu vou precisar discretizar qual é a procedência de cada informação que está chegando. Então, eu vou fazer assim, antes de enviar, por exemplo, o estado atual, eu vou enviar o caractere X maiúsculo, certo? E antes de eu enviar a leitura analógica, eu vou fazer o envio do caractere Y maiúsculo. Então eu sei que o que está precedido de X é uma leitura digital e o que está precedido por Y é uma leitura analógica, certo? Eu vou transferir esse programa aqui e vou testar ele no próprio monitor serial. Então já vou fazer a transferência aqui para a ESP32, lembrando que eu já estou com o hardware montado aqui e conectado na porta USB, gerando a porta serial virtual com 10. Bom, feita a gravação aí para a ESP, eu vou testar aqui no monitor serial. Então a gente percebe que ele está enviando Y seguido de 0. Ou seja, esse Y seguido de 0, ele representa a leitura analógica do GPIO 35. Se eu variar esse valor, né, ele varia lá até 4095, mas sempre com o Y, né? Da mesma forma, se eu variar aqui o nível lógico da nossa entrada digital, que é o GPIO 4, a gente percebe aqui que esses zeros e uns estão aparecendo aqui precedidos pela letra X. Então, dessa forma, eu consigo separar o que ele está enviando. E da mesma forma que no monitor serial, eu pressionando a letra A ou a letra B, ele está fazendo o acionamento e o desligamento do LED do GPIO 2, certo? Bom, feito isso, terminamos o programa aqui da ESP e já transferimos para a placa. Eu vou fechar o visual e vou buscar aqui o Node-RED no endereço 127.0.0.1 na porta 1880, certo? Lembrando que ele não vai executar se você não vier primeiro aqui no prompt e executar node-red. Então eu tenho que esperar ele começar a executar o servidor, agora sim. Agora ele vai acessar. E a gente está aqui com esse fluxo 3, certo? Fluxo 3. Bom, começando pela parte mais simples, a gente vai precisar instalar alguns complementos para esse projeto, tá? Então eu venho aqui nessa opção e venho na gerenciar paleta e busco aqui alguns nós que porventura a gente não tem originalmente no Node-RED, no caso aqui a parte serial, né? Então tem um serial port, no meu caso aqui ele já está instalado, eu vou até atualizar aqui a versão, certo? E além desse complemento do serial, a gente vai precisar também do dashboard, certo? Então eu tenho aqui Node-RED Dashboard, o meu também está instalado, mas vou atualizar também para a versão mais nova, certo? A questão aqui é que ele está pedindo para a gente reiniciar, né, o Node-RED para poder funcionar esses módulos instalados, né? Então sem problema. Aqui o deploy está até desabilitado, então o nosso fluxo está salvo. Vou fechar aqui o navegador, vou encerrar aqui o servidor, lembrando que basta pressionar Ctrl C e vem aqui no exit, certo? E vamos executar aqui novamente o node-red no prompt de comando, certo? Feito isso, começou o servidor, vamos buscar ele novamente, node-red está aqui, certo? Estamos aqui no fluxo 3. Então, a partir do momento que a gente já instalou esses nós, eles vão aparecer aqui para a gente, no caso o serial, né? Então,
vou pegar aqui um serial out, certo? E vou pegar aqui no dashboard, no caso vou pegar dispositivos de entrada, vou pegar um botão, por exemplo, certo? Então, vou colocar dois botões, um para ligar e o outro para desligar o LED. Então, para eu fazer a configuração desse botão, basta clicar duas vezes e o que eu preciso colocar nele é um grupo, certo? Então, eu posso, se eu não tiver, posso pegar algum grupo que já existe ou eu posso criar um novo, tá? Posso criar um novo grupo aqui, chamado de Test Node Red. Vou chamar de Test Node Red, vou pôr aqui na tab Home. Então, tá aí. Então, ele vai ser o Test Node Red, o label, que é o que vai aparecer no botão. Vou colocar aqui a palavra liga, vou aqui em feito. E aqui, da mesma forma, eu vou pegar aqui o Test Node Red e o label vai ser desliga, certo? Bom, e eu posso fazer o quê? Conectar os dois no serial out, ou seja, esse aqui envia um dado e esse aqui envia outro dado. E a gente preparou a nossa ESP para que esse botão liga, ele envie para a gente a letra A. Então aqui na opção Payload eu vou colocar a letra A e da mesma forma aqui no botão desliga, aqui no Payload eu vou colocar a letra B, certo? E preciso configurar agora a porta serial. Bom, aqui na porta serial, ele já busca automático o que ele reconheceu, né? No caso é a COM10 com essas configurações. Nada impede de eu acessar aqui e configurar demais itens que eu quiser para a porta, certo? Então, eu vou deixar aqui a COM10 9600 de baud rate, 8 bits de dados, sem paridade, né, e 1 bit de stop. Então, é a configuração padrão da ESP aí, certo? Então, essa parte já está feita, né? Ou seja, se eu for trabalhar com a ESP32, eu já posso acessar aqui no canto superior direito, buscar aqui Dashboard e clicar aqui nessa opção para ele criar essa aba com a Dashboard, certo? Aqui ele não deu certo porque a gente não fez o deploy, né? Então, a gente está aqui, né? Não está salvo, eu preciso implementar, certo? Aí, implementado com sucesso, a gente percebe que a COM10 já está conectada. Então, agora sim, se eu vier aqui, Dashboard, e pedir a nova aba, essa aba vai começar. Então, está aqui o nosso grupo chamado Test Node Red, e um botão liga e um botão desliga, para a gente poder acionar aqui na ESP, tá? E aqui já está funcionando normalmente. Posso fechar essa aba e vou continuar com os demais, certo? Então agora eu vou pegar outro serial, só que agora vai ser o serial in, ou seja, vai ser quem está vindo da porta serial. Então a porta serial eu vou pegar a mesma, que é a COM10, certo? E aqui agora nós temos um problema, né? Nós precisamos identificar o que está vindo, né? Então, no caso aqui, a gente vai pegar o que vem da porta COM10, certo? E a gente vai precisar separar, ou seja, aquilo que é precedido por X, que é uma entrada digital, e aquilo que é precedido por Y, que é uma entrada analógica, a da ESP. Tá? Então, para isso, eu vou vir aqui nas funções básicas, né, e pegar aqui uma function, certo? E vou colocar aqui também um switch, certo? Então, esse switch, como o próprio desenho já indica, ele vai receber uma mensagem e vai separar ela em quantas partes eu quiser, certo? Então, o que eu vou fazer? No caso aqui, eu vou pegar um programa em JavaScript, aqui para esse caso, tá? da function, né? E a gente vai ter que separar a mensagem aqui no interruptor, que no caso é o switch, certo? Então, eu posso vir aqui no interruptor e aqui eu posso ir criando várias regras de separação, tá? Então, por exemplo, eu posso pegar aqui a propriedade payload, não, posso pegar o tópico, por exemplo, topic, né? Então, quando o tópico da mensagem que chegar nesse interruptor, posso colocar aqui, se o tópico for igual a digital,
né? Então vai ser a saída 1. Então eu posso adicionar mais uma regrinha aqui. Quando o tópico for analógico, aí vai ter a saída 2. Quando eu clicar aqui em feito, a gente percebe que agora 2 saídas já foram criadas por interruptor, certo? Essas 2 saídas foram criadas por interruptor. Então o que eu posso fazer? Nesse caso aqui, eu já vou pegar a parte do dashboard, vou pegar aqui um gráfico, tá? Esse gráfico, lembrando que é a segunda saída, né, que é o analógico, e vou pegar um texto para mostrar o estado lógico do sensor, certo? Então tá aí. O problema é que talvez eu tenha que tratar também o que vem aqui para a parte digital, porque ele manda 0 ou 1, certo? Acho que eu vou colocar uma outra função aqui, certo? Vou colocar uma outra função. Então aqui só para eu separar o que é 0, o que é 1, para cá já está separado só valores de 0 até 4095. Então eu preciso criar essa função aqui primeiro, tá? E depois eu vou criar essa para separar o 0 do 1, certo? Então essa função que a gente está analisando aqui é uma função que vai separar os dados de leitura digital ou analógico, tá? Então eu posso apagar tudo aqui. Opa, acabei apagando que não deveria. Clica 2 vezes na função e vamos vir aqui editar o programa. Então eu vou criar uma variável, vou chamar ela de minha string, por exemplo. Uma string que na verdade vai ser a mensagem que chega aqui e eu vou pegar o payload dela. E além disso vou converter para string, certo? Vou converter para string. E ainda vou fazer a função trim, né? Essa função trim remove espaços, né, e demais caracteres que tiver aí no payload, ou seja, tudo que vem por aqui já vai chegar na função e vai ser atribuída nessa variável minha string, certo? Então, eu vou colocar uma estrutura condicional aqui, ó. Se a minha string, eu tenho a opção de colocar assim, ó, starts with, ou seja, se ela começa com a letra A, não, no caso é a letra X, né, que a gente colocou, o Y para o analógico, né? O Y para o analógico. O que a gente vai fazer? Se ele está dessa forma, então eu vou ter que fazer aqui que a mensagem, topic, seja igual a analógico. Por quê? Porque a gente já fez isso lá dentro do switch, certo? E a mensagem que eu vou colocar de saída aqui para essa função, né, eu vou colocar aqui um parseInt, porque é uma variável inteira, né, que vai de 0 a 4095, a gente não tem valores fracionários nessa faixa. Então eu vou colocar aqui a string.split, certo? E vou colocar aqui 2 pontos, tá? É interessante a gente colocar isso aqui para... Pode ser qualquer caractere, tá? Mas é um caractere que vai separar o Y, né? O Y da mensagem. Inclusive até faltou a gente colocar isso na ESP, tá? Então a gente precisa voltar lá no programa e colocar, certo? Então vou pegar aqui, ó, só um caractere separador, certo? É isso. E vou colocar aqui, caso contrário, se a minha string ela começa agora com o caractere X, certo? X, 2 pontos, né? Então aqui vai ser Y, 2 pontos também. X, 2 pontos. O que a gente vai precisar fazer é com que a mensagem tenha um tópico que é igual a digital, certo? E da mesma forma, vou pegar o payload da mensagem aqui, vai ser... Agora eu não preciso pegar inteiro, né? Então, posso pegar a minha string aqui e já fazer o split. Vou fazer um split, vou colocar os 2 pontos, colocar aqui só um separador e remover eventuais espaços que tiver, certo? Ponto trim.
certo? E eu posso colocar aqui também, para não ficar dando erro, caso aconteça algum problema, né? Caso contrário, se não for nem precedido por Y e nem por X, né, ele retorna para a gente um valor nulo, certo? E no final de tudo, retorna a mensagem, certo? Então tá aí, fizemos aqui o script, certo? Para a função 1, que é aquela que vai separar as mensagens, né? Dependendo da mensagem, o tópico dela vai ser analógico ou digital. Quando eu faço isso, a mensagem vai chegar aqui com tópico analógico ou tópico digital. E a gente já separou aqui, ó, que quando o tópico for digital ou analógico, ou vem para um caminho ou vem para outro, certo? O caminho analógico, ele pode ir direto, que já é um valor de 0 a 4095. Agora, o que é digital, ele vai ser 0 ou 1. Então, eu preciso ainda separar isso aqui na função, tá? Então, vou começar aqui, vou pegar aqui, ó, se a mensagem que chega aqui, o payload, for igual a 0, lembrando que aqui no JavaScript a comparação é com 3 sinais de igualdade, tá? Eu posso até mudar a mensagem, tá? Vou pegar o payload aqui e colocar, por exemplo, uma string sensor off, né? Posso colocar desse jeito. E posso colocar um senão se a mensagem payload for igual a 1, que é o que vem de lá, certo? Posso colocar aqui um message payload igual a sensor on. Da mesma forma, a gente pode evitar problemas aqui, tá? Para separar isso. Então, vou já retornar a mensagem. E está pronto esse script, tá? Eu vou fazer um deploy aqui, vou clicar no implementar, né? Aqui ele já deu um problema que alguns fluxos não foram configurados, realmente, né? Não configurei esses dois últimos aqui, tá? Então vamos aqui no gráfico primeiro, certo? O grupo dele vai ser o nosso, test node red. O label, posso colocar aqui GPIO 35, né? Que é analógico. E eu tenho aqui a faixa de valores, no caso é de 0 até 4095, certo? Feito isso, vou configurar agora esse texto, né? O grupo também vem para o test node red, e aqui vou colocar aqui o sensor GPIO, no nosso caso é o GPIO 4, certo? Então, tá aí, tá feito, tá? Vou fazer um deploy agora. Foi implementado com sucesso. Eu só vou precisar parar o Node-RED agora, porque eu vou usar a porta serial de novo para consertar o programa da ESP32. Então, fecho aqui a aba, posso acessar aqui, Ctrl+C, dou um exit no prompt de comando e vou pegar novamente aqui o Visual Studio Code com Platform I/O, tá? Vamos só lembrar aqui, ó, que o X e o Y, eu esqueci de colocar neles o separador, né? Então, isso aqui ele já vai distinguir o que é analógico digital, mas o separador é o 2 pontos, certo? Então, tá aí, 2 pontos. Então, vou gravar o programa de novo na ESP, certo? Então, assim que esse programa for transferido para a ESP, eu posso fechar o VS Code, tá? Para evitar conflitos aí da porta com. E posso retornar o Node-RED para testar o fluxo que a gente acabou de criar, onde a gente vai poder ler duas entradas, uma analógica e uma digital, e acionar uma saída, certo? Então ele já fez a gravação, vou fechar aqui, né? E vou executar o Node-RED, então vou lá no prompt de comando, node-red, começou a rodar o servidor, posso buscar ele aqui, o endereço, sempre o mesmo endereço, estamos aqui trabalhando no fluxo 3, tá? Ele já indica que a porta com 10 está conectada, tanto para o serial in quanto para o serial out, certo? E eu já posso executar a dashboard, né? Porque a gente já fez o deploy aqui. Então, executou aqui a dashboard. Então, eu tenho aqui os botões liga e desliga, certo? A variação aqui no sensor, ela é mostrada aqui no gráfico para a gente, certo? Então, consigo variar aqui até o
o 4095, né? E uma mudança de nível lógico no GPIO 4 vai fazer com que a gente tenha uma alteração aqui na tela também, certo? Então aqui no GPIO 4, o fato de eu mudar o nível lógico dele, ele mostra para mim lá sensor off ou sensor on, conforme está aparecendo na tela aí, certo? Bom, então essa implementação aqui é uma implementação do Node-RED comunicando pelo um meio físico, né? Eu estou com o cabo USB ligado aqui no meu laptop comunicando com a ESP, tá? Então eu já consigo fazer o monitoramento de algumas variáveis, né? E a comunicação nesse exemplo aqui ela foi bidirecional. Tanto o Node-RED manda informação para a ESP, quanto a ESP manda informação para o Node-RED, certo? Por enquanto, vamos fazer dessa forma que eu falo, é com o meio físico, e mais para frente a gente vai implementar com Wi-Fi também, usando HTTP, WebSocket ou até mesmo o MQTT, certo? É isso, valeu.